Aí vem a pergunta: o que produzir? A decisão do o que produzir, ela é influenciada pelas necessidades dos consumidores, ou seja, pela demanda de determinados produtos e serviços. O nível de renda da população também influencia em quais produtos ela irá consumir. Quanto maior for a renda, maiores serão as quantidades de produtos e serviços consumidos. Ao aumentar essa renda, os consumidores, eles passam a consumir não só uma maior quantidade de produtos, mas também produtos de melhor qualidade. Em relação às empresas, ao deixar de produzir um produto para produzir outro, elas têm um custo de oportunidade. O custo de oportunidade é o custo da oportunidade perdida, ou seja, ao deixar de produzir um produto para produzir outro, os ganhos que poderiam ser obtidos com o novo produto e que não foi produzido deixam de ser obtidos. Então, esse ganho que deixa de ser obtido, nós chamamos de custo de oportunidade. Esse custo também é chamado de custo alternativo, pois representa o custo da produção alternativa que foi sacrificada. Um maior benefício associado à opção não escolhida pode representar o custo da alternativa escolhida. Ou seja, quando o produtor ele toma essa decisão, ele vai analisar tanto a demanda, quanto a renda e o que vai retornar para ele se ele produzir um ou outro produto. E em cima desse retorno, ele toma essa decisão do que é mais vantagem se produzir. Aí vem a questão, o quanto que eu devo produzir? Então, eu identifiquei o que eu vou produzir e agora eu preciso identificar o quanto que eu vou produzir. O quanto produzir é a decisão de qual quantidade de cada um dos produtos será produzida. Essa quantidade é fixada pela interação entre a oferta, que é o quanto o produtor pode disponibilizar de um determinado produto ou serviço, e a demanda, que está relacionada ao mercado consumidor. Ou seja, a demanda é o quanto que as pessoas estão dispostas a comprar desse produto ou utilizar desse serviço. Quanto mais pessoas quiserem comprar um produto, mais ele será produzido. A quantidade consumida, que é a demanda, também é influenciada pelo nível de renda. E a quantidade produzida, que é a oferta, ela é influenciada pela escassez dos recursos produtivos. Então, as empresas elas podem até verificar que é vantagem produzir mais do produto A do que do produto B, em determinadas quantidades, mas muitas vezes pela escassez de recursos ela não consegue produzir essa quantidade que ela estima como quantidade ótima. Ela não consegue, por quê? Porque os recursos eles são limitados. E como que ela deve fazer essa produção? O como produzir, ele está relacionado à tecnologia que será utilizada nessa produção. Ao escolher entre as diferentes tecnologias disponíveis, a empresa ela deve procurar aquela tecnologia que ofereça a máxima eficiência. Então vamos relembrar aqui o conceito de eficiência e eu vou falar também o conceito de eficácia para a gente poder fazer a diferenciação entre as duas. Então, a eficácia seria atingir o objetivo que se deseja. E a eficiência está relacionada com a melhor utilização de recursos para produção, no caso. Então, por que a gente deve escolher as tecnologias
que proporcione se obter a máxima eficiência. Porque nós falamos que os recursos, eles são escassos. Sendo esses recursos escassos, eu optar por aquela tecnologia que me dá uma máxima eficiência, eu vou estar optando por aquilo que eu vou conseguir melhor utilizar esses recursos escassos que eu tenho disponível. É necessário decidir entre as diferentes opções os recursos de produção que deverão ser empregados para a obtenção de um determinado bem ou serviço. Esse conhecimento ele pode ser comprado de outros países através do pagamento de direitos, que seriam os royalties, ou obtido a partir do desenvolvimento de produtos e processos de produção ou do aperfeiçoamento de produtos e processos existentes através de investimento em pesquisa e desenvolvimento. Então, o como produzir depende de um conhecimento, né, de diferentes opções de recursos de produção. E esse conhecimento, ele é adquirido através de direitos, né, ou seja, outros países identificam como produzir, quais são as melhores maneiras de produção, e aí países que não identificam isso pagam direitos chamados royalties, ou o próprio país ou a própria empresa, ela trabalha com a pesquisa e desenvolvimento e por si desenvolve esses processos de produção. Ao decidir entre as diferentes opções de recurso, deve-se levar em consideração o preço desses recursos. Por exemplo, em países onde a mão de obra é barata, geralmente prefere-se utilizar processos de produção mais manuais. Em países onde a mão de obra é cara, as empresas tendem a investir em mecanização para utilizar uma melhor quantidade de mão de obra. Então, esses são aspectos que devem ser considerados. Tá? Então, se eu tenho mão de obra abundante, essa mão de obra ela é barata, eu vou optar pela utilização dessa mão de obra. Então, vai ser mais vantajoso para a empresa a utilização da mão de obra barata quando comparada à mecanização. Já em outros lugares, a mão de obra ela é escassa, ela é cara, então muitas vezes será melhor optar por aquele processo de produção que utiliza a mecanização, tá bom? Então, para uma melhor utilização da mão de obra. Em geral, as empresas investem cada vez mais em tecnologia, pois devido à globalização da produção em nível mundial, as empresas precisam reduzir custos para poder competir. Para quem produzir? Inclui a definição de quais setores serão beneficiados pelos resultados da produção, então determinando o acesso das pessoas a um conjunto de bens ou serviços, de acordo com o nível de renda. Do ponto de vista das empresas, a decisão de para quem produzir é tomada em função da expectativa de obter lucro, ou seja, como utilizar os recursos que ela tem disponível para aumentar o seu lucro. Uma empresa automobilística, ela pode escolher entre produzir carros populares ou carros de luxo, ou ainda uma combinação desses dois tipos de produto. Então, o que ela vai fazer? Ela vai fazer uma pesquisa para verificar a demanda por cada produto específico e ela vai tomar a sua decisão naquela produção que lhe gerar um maior lucro. Então, isso depende dos recursos que ela tem disponível e também da demanda por esses produtos. Embora um carro luxuoso ele custa mais caro que um popular, custa mais caro, né, que um carro popular, eu preciso ver a demanda por esse carro luxuoso. Se a demanda que eu tiver por ele for compensar, né, porque o que a gente vai fazer? Eu vou multiplicar, né, a demanda
pelo lucro que eu estaria tendo em cada um desses carros e comparar a demanda que eu tenho pelo carro popular pelo lucro que eu teria vendendo esse carro popular, sempre levando em consideração a capacidade de produção de cada um dos dois. Então, aquilo que for mais vantajoso para a empresa será aquilo que ela irá produzir. Na próxima aula, vamos continuar com mais conceitos fundamentais sobre economia. Até mais!